Eu fiz ano passado, não foi ano passado, eu fiz essas imersões de mercado de trabalho que você vai para São Paulo, do G4 Corporação, que é daquele Thales Gomes que fez o Easy Taxi. Você vai lá, bando de empresário, e todo mundo faz aquela reunião no final de semana e tudo mais. Os palestrantes, os professores, em quem estava dando a instrução, e era um negócio, é caro pra caramba, é mais de 5 dígitos, para ficar um final de semana lá, todos eram donos de startups, que já tinham tido êxito, enfim, já estavam startups muito bem sucedidas, eram multimilionários e todos os caras eram do Sul. Todos eram empresários do Sul. Santa Catarina, Curitiba também, Paraná, né, também tem uma galera. E aí eu vou fazer meu ponto. O prefeito, eu tô falando de cidade, eu não sei de estado também, se coloca o Rio de Janeiro como capital da inovação, a gente é o polo de inovação, tecnologia e tudo mais, mas eu entendo que lá deve ter mais incentivos fiscais para desenvolver, tem um cenário melhor para desenvolver essas empresas de startup que aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, mas também se você não corre atrás de prejuízo, você não supera. Não, sim. Eu posso aqui dar um pulo pelo seguinte. Apesar do meu tempo de vida, eu sou esperançoso do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro. Tá. Se eu fizer um corte agora, o estado em 2026 tem um déficit orçamentário de 19 bilhões de reais. O que é um déficit orçamentário? A despesa é maior do que a receita. Por via de consequência, é um buraco imenso. E grande parte desse buraco é para pagar o serviço da dívida. Nesses 19, 12 seria para pagar o serviço da dívida. 12? 12 bi. Eu não falei que a dívida estava em 231? Uhum. Bom, então a dívida passou a ser o ponto-chave dessa questão. Agora entendi. Se você lê os jornais fazem crítica ao Rio. Entrou no primeiro regime de recuperação fiscal, não resolveu. Entrou no segundo, não resolveu. Ora, os regimes de recuperação fiscal apertaram o cinto em cima dos funcionários públicos. E o Estado não foi moratória, suspendeu o pagamento da dívida. O que é suspender? Naquele período de 3 anos, que renovou, mas não pagou a dívida plenamente. Mas o que você não pagou virou o principal da dívida. Corrigiu monetariamente com juro de 4, a dívida foi para o céu. Triplicou. Então você não vai resolver com regime de recuperação fiscal. Entendi. Então isso foi uma luta interna nossa muito grande. Fizemos lá uma CPI sobre o serviço da dívida para mostrar que essa dívida com esse juro já estava até paga e que a única forma de sair disso era termos juro zero. Faz sentido. Se você trava... Ou não pagar mais ou juro zero. E nasceu lá no Congresso Nacional, no Senado, foi um projeto do senador Rodrigo Pacheco, que era o presidente da casa à época, e ainda é senador. O relator no Senado foi o senador Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado. Um projeto de lei que mexesse nessa questão. Claro que o Rio de Janeiro trabalhou intensamente para isso. Né? E esse projeto nasceu. Chama-se Plano de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. Popular Propag. Que todos nós queremos, e o próprio governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, há 2 dias atrás, deu uma entrevista dizendo que ia buscar aderir ao Propag até dia 30 deste mês. 30 de junho. 30 de junho. E, evidentemente, é tudo que nós queremos. Por quê? Porque essa dívida passa a ser renegociada por 30 anos. Então, se eu dividir, só para facilitar a conta, vou botar aqui a dívida 210 bi, dividido por 30 dá 7 bi por ano. E a forma de você pagar as primeiras parcelas é como se fosse uma escadinha de 20% que você teria que pagar. Se eu divido 21 bi, 210 bi por 30, dá 7 bi por ano que eu teria que pagar.
Tá. Mas na escadinha de 20, esse ano eu teria que pagar 1 bilhão e 400. Pô, que coisa linda. Eu vou diminuir Bem, o tamanho do buraco. É claro que o saldo vai para o principal. Mas no Propag, o que você está buscando, se você conseguir pagar 20% da dívida, teu juro cai para zero. Perfeito. Então, isso para mim é uma luz no fundo do túnel. faz sentido. Para que a gente ganhe fôlego e consiga chegar até 31/12/2031. Porque em 31 de dezembro de 32, desculpa, Tá. que em 1º de janeiro de 2033 entra em vigor, na sua plenitude, a reforma tributária. Uhum. E a reforma tributária, ela acaba com o ICMS. O ICMS se funde com ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal. Os somatórios dos dois vira IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dos quais 75% fica para o Estado e 25% vai ser distribuído entre os municípios conforme a participação deles no total desse valor. E esse imposto passa a ser um imposto único, com uma alíquota única. E o imposto hoje é Para cobrado... todos os estados? Todos os estados, isso é reforma tributária nacional. Único, não... É uma mudança fundamental. E, além do mais, hoje o ICMS é tributado na origem. Por isso que tem a guerra fiscal. Eu quero colocar uma empresa de produção desse copo aqui lindo. Aí eu chego no estado, o estado diz assim, a alíquota geral aqui é 18%, mas se eu botar a indústria aqui, eu vou te dar 6% de ICMS. Aí outro estado diz assim, eu dou 2%. Para onde você vai? Por que o Rio é 22, né? 20 mais... Não, hoje é 20. Hoje é 20, né? Mas não é 20 mais 2? Não tinha um 2? Não, esse é do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ah, é um fundo de combate à pobreza, tá. Mas que vai acabar. Ah, vai acabar. Acaba com a reforma tributária. Você pode ter, mas dentro do mesmo imposto, não como sobre a alíquota. Então, por que de onde se tira esse valor de 20 do ICMS? Do Rio não, versus outros estados? Olha só. Em geral, cada estado pode definir a sua alíquota base. Mas, na média, essa alíquota base é 18% em todas as unidades federativas. Sem ter incentivo fiscal. Se tiver incentivo fiscal, é jogar para baixo. Entendi. Né? Aqui a nossa alíquota base, exatamente depois dessa quebradeira, teve que ser aumentada para 20% de alíquota base. Mas o que não mexe no incentivo fiscal. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, você tributando na origem, você tem incentivo. Com o IBS, a tributação vai ser no destino. Ora, então a regra das indústrias vai ser a logística. E não o local. Ela vai querer ficar mais perto do consumo. E aí que é a nossa lógica qualitativa. Nós somos o segundo maior estado consumidor do Brasil. Então, aí tem a nossa esperança de vir mais indústria para cá, ou se não tiver aqui, bem nas proximidades, porque, querendo ou não, o Sudeste é o maior mercado consumidor do Brasil. Né? E São Paulo e Rio são os dois maiores mercados. A gente deixa de gastar 22 bilhões por ano de incentivo fiscal. Nunca acaba, né, esse incentivo. Porque não faz mais sentido nenhum de incentivo. Então, dentro dessa lógica, eu acho que a gente tem uma luz no fundo do túnel. Agora, é claro, precisa também gestões competentes e que não sejam corruptas. Vou te dar um exemplo. Porra, como é que você pode governar um estado com 36 secretarias, 5 fazendo obras, sem não ter meta, não tem controle, e cada secretaria é um feudo? Não pode dar certo. Esse corte deu muito trabalho, então
peço a vocês encarecidamente que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal Copacabana Talks. Muito obrigado, tamo junto, valeu!